Bom dia. Oi, Mi, é bom ter você aqui. Bom dia, Diego. Bom dia, Selma. Bom, eu vou começar hoje fazendo uma pergunta. E a pergunta é: como você aprendeu a falar? Eu tenho certeza que você aprendeu a falar pelo exemplo, né? Por que que uma pessoa, quando ela não fala, ela também é surda? Né? A gente não conhece casos de pessoas que são mudas e que não são surdas, ou vice-versa, né? Não tem como. Então a pessoa ela não fala porque ela não ouve. Se ela não fala porque ela não ouve, é porque ela precisa do exemplo para aprender. Então é aí que está a importância do nosso exemplo na vida dos pequenos, né? No caso das crianças, mas na vida de qualquer ser que te rodeia. Essa é a importância do seu exemplo. O que você faz afeta totalmente naquilo que o outro vai fazer futuramente. Uma criança, ela gosta, por exemplo, de imitar. Então, se a gente reparar, uma criança, ela assiste um filme uma, duas, três, quatro, um montão de vezes. E por que que ela assiste um montão de vezes? Porque ela se identifica com a história que ela está assistindo e, e aquela história tem alguma coisa ligada com algo que ela está passando na vida dela. E por causa disso,
ela assiste muitas vezes, porque ela fica observando sem querer, né? Na verdade, isso é algo que acontece involuntariamente, algo que acontece no subconsciente. Ela assiste muitas vezes aquele episódio, aquele filme, ou lê aquela historinha, porque algo que está ali tem a ver com o que ela está passando na vida dela, e dali ela vai tirar uma lição de como resolver, como lidar com aquela situação da vida dela. Então, já desde pequenininha, né, ela começa a agir pelo exemplo, observando uma situação alheia, né, para tentar resolver a sua situação interna, externa, enfim. E às vezes a gente nem entende, né? Nós falamos, nossa, por que que essa criança está assistindo? Já é a terceira vez que ela está assistindo Frozen. Nossa, já é a 10ª vez que ela está assistindo esse filme. O que que acontece? Então, é isso que acontece. Oi, Marcelo, bom dia, obrigado por estar aqui. Então, tá mais que comprovado que as pessoas, elas aprendem pelo exemplo. E se elas aprendem pelo exemplo, agora eu faço uma outra pergunta. Que exemplo eu estou sendo para essas pessoas? Que exemplo eu estou sendo para os meus filhos, alunos, para os meus sobrinhos, para as pessoas que me rodeiam, né? Até mesmo para os adultos que me rodeiam. Porque a gente nunca para de aprender, né? Nós não aprendemos só quando nós somos crianças. Nós aprendemos a vida toda. Então, a vida toda nós aprendemos, por exemplo, não é só quando a gente é criança, que quando nós somos crianças, nós estamos numa fase em que tudo que é aprendizado é muito comemorado, é muito observado. E quando nós crescemos, isso acaba passando desapercebido, mas nós estamos em constante aprendizado, em constante observação do outro. O nervosismo, por exemplo, vamos pensar no nervosismo. Quando uma casa ela está calma, você pode observar que é porque as pessoas daquela casa estão calmas. E aí o ambiente fica calmo e saudável. Basta uma pessoa começar a inflamar os nervos, né? Começar a ficar nervosa, que é incrível como esse comportamento, ele começa a ser contagioso no ambiente. E aí, por causa de uma pessoa nervosa, uma outra pessoa acaba ficando nervosa pelo jeito que viu a outra falar, que vai fazendo a outra ficar nervosa e vai fazendo a outra ficar nervosa. E aquilo vira um ciclo vicioso que é difícil de voltar para a calmaria anterior. De tanto que o exemplo é importante no nosso dia a dia. Então, o nervoso ele inflama, e da mesma forma como o nervoso inflama um local, a calmaria também pode inflamar um local, a calmaria também pode dominar, a paz também pode dominar. Então, embora o outro esteja passando por um momento, por exemplo, de nervoso, agora você já é consciente de que se você entrar naquela pilha, você entrar naquele nervoso, seus filhos também vão entrar, as pessoas que estão ali também vão ficar nervosas, porque isso é um comportamento gerador, um comportamento que vai gerando outros comportamentos da mesma forma. Bom dia, Aline, obrigada por estar aqui. Então, o nosso comportamento afeta muito no comportamento das pessoas ao nosso redor. Vamos pensar numa sala de aula, por exemplo. Um professor, quando entra na sala de aula já de cara fechada, ele bloqueia no cérebro da criança a vontade de aprender, já logo de cara. Porque quando a criança ela olha para aquela cara fechada, ela já pensa, ih, hoje não está no dia bom. Então hoje vai ser difícil, principalmente se você leciona uma disciplina que não é bem aceita por aquela criança, uma disciplina que aquela criança tem uma dificuldade dependente da disciplina. Quando você já entra
de cara fechada, você fecha também a portinha do conhecimento. Por quê? Quando você entra alegre, quando você entra motivado, quando você entra já mostrando que aquele dia vai ser bacana, né? Você motiva a criança a aprender pelo seu exemplo. Então, como é que você quer uma sala calma se você está agitado? Como é que você quer uma sala motivada, querendo aprender, se você entrou na aula motivado? Se você entrou, poxa, eu queria tanto estar no sofá, eu queria tanto que essa aula terminasse logo. Então, a gente precisa se automotivar, a gente precisa olhar, nós precisamos olhar para nós antes de querer cobrar do outro. Então, e isso não só na sala de aula, né? A sala de aula é o meu exemplo aqui, porém, se eu quero a minha família num dia motivada, se eu quero que a minha família me ajude nas tarefas, eu preciso também estar motivada para isso, eu preciso também estar mostrando que fazer aquilo pode ser legal, pode ser bom, né? Para chamar as pessoas ao meu redor a quererem estar junto. Quem já não ouviu, por exemplo, aliás, quem já não teve a ideia de pedir para os filhos, se você não teve essa ideia, tenha um dia e faça com os filhos. Vamos brincar de imitar. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma brincadeira de imitar. Então, vocês vão comece imitando, pedindo para imitar um animal. É a brincadeira da mímica mesmo, né? Imita um animal, imita um objeto, começa imitando assim. Depois, conscientemente, comece imitando pessoas. Então, imite alguém da família, imite um amigo. E depois troque o papel. Peça para os seus filhos imitarem o seu esposo. Peça para os seus filhos imitarem você. Pronto. Eu tenho certeza que você vai se ver naquela situação. E aí você vai ter a proporção do quanto você é observado. Faça essa experiência. É demais. E eu tenho certeza também que, mesmo sem ter feito essa experiência alguma vez, você já olhou para uma situação do teu filho ou de alguém que está perto de você e pensou, nossa, isso é muito eu. Esse jeito de falar é muito parecido ao meu jeito. Essa forma como essa pessoa saiu dessa situação é exatamente a forma como eu sairia. Essa é a resposta que eu daria. Então, por que será que isso acontece? Não é por acaso, né? É observação. Vamos pensar no seguinte: se eu estou o tempo todo observado, então que tal eu começar a repensar minha ação, né? Que tal eu começar ao perceber que estou sendo observado, mudar de atitude? Até mesmo porque, quando eu repenso a minha ação, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou consciente de que a minha ação está mudando vidas e ela pode estar mudando para o bem ou pode estar mudando para o mal. Então, o repensar a ação é um ato de extremo crescimento. E temos, por exemplo, os nossos teóricos, né? Vygotsky e Piaget, que são muito falados na pedagogia. Piaget, por acreditar na teoria do desenvolvimento, de forma que as crianças cresçam e vão aprendendo conforme a sua capacidade de desenvolvimento mesmo. Então, em certa idade, ela é capaz de aprender certa coisa, daí cresce um pouco mais, é capaz já de aprender uma outra coisa. Então, ele entende que o conhecimento ele vem de dentro para fora, de dentro para o mundo. Vygotsky, ele tem o pensamento um pouco contrário, embora chega uma hora que os dois acabam entrando
em harmonia. Mas o Vygotsky, o que ele entende? Ele entende que o conhecimento, ele é muito mais de fora para dentro. Então, do meio para o desenvolvimento interno. Então, a criança ela vai se desenvolver dependendo do que ela vê, do meio em que ela vive, das coisas que ela observa. E a partir disso ela vai ter o seu desenvolvimento interno. Isso quer dizer que uma criança ela só vai se desenvolver plenamente dependendo do meio em que ela vive. E dependendo do meio em que ela vive também, ela pode não desenvolver uma habilidade. Sou bastante adepta a essa forma de pensar. Por exemplo, existem estudos que dizem que uma criança ela começa a aprender a falar muito antes de nascer. Ela começa a aprender a falar na barriga, em torno de 7 meses. E aí nós pensamos, nossa, mas já? Sim, a partir do momento que o ouvido da criança está desenvolvido, e daí o dentro para fora, e depois já logo o fora para dentro, né? Quando o ouvidinho da criança já está desenvolvido, ela já está aprendendo a ouvir, porque ali dentro ela já ouve. Ela ouve ruídos, ela identifica a voz da mãe, com o tempo ela passa a identificar a voz do pai, já dentro da barriga. E os estudos eles são comprovados, por exemplo, numa criança que ela passa a gestação toda num país, e aí, quando ela está com aproximadamente 1 aninho, ou antes até, quando ela tem estudos de que a criança ela passa a gestação com a mãe num país, muda para um outro país ao nascer e demora a falar. E por que será que ela demora a falar? Os estudos comprovam que é porque ela está aprendendo já a sua segunda língua. Oi, Grazi, bom dia, obrigada. Ela está aprendendo a sua segunda língua, então ela demora a falar por isso. Então, na verdade, os dois estudiosos, eles trazem muito a nós, né? Por exemplo, a criança, ela também tem uma fase de desenvolvimento que é de dentro para fora. Uma criança que mama no peito, ela desenvolve todos os músculos aqui da face que futuramente vão ajudar ela a falar. Então, se ela não mama no peito, talvez esse desenvolvimento fique um pouco mais tardio e ela comece a falar um pouco mais tarde. Porém, se uma criança, ela não, como eu disse no início, ela não ouve, ela não consegue falar. E está comprovado que uma criança que passa a gestação num país e muda para outro país, pode demorar a falar. Por quê? Porque ela está aprendendo ali uma segunda língua. A língua que ela estava aprendendo antes, já dentro da barriguinha, é uma língua que ela não está ouvindo mais. Ela está ouvindo mais outra língua. Então, ela pode demorar a falar. Porque ela está aprendendo ali, ela teve que parar um pouquinho que ela estava aprendendo para aprender uma outra língua. Então, ela aprende totalmente pelo exemplo, pelo que escuta, pela forma como escuta, né? Bom dia, Kel. Pensemos também nos exemplos que nós tivemos em nossa vida, né? Jesus, quando veio na Terra, ele ensinou muito mais pelo exemplo. Ele ensinava os apóstolos por parábolas. Como assim por parábolas? Ele ensinava através de histórias que tinham a ver com o cotidiano das pessoas. Então, quando ele fala um bom pastor cuida de suas ovelhas, é porque na época ele estava falando com pastores de ovelhas. Ele estava falando com pessoas que viviam aquela situação. Ele estava falando com pessoas que diariamente viviam naquele meio. Então ele falava daquela forma com parábolas para que as pessoas entendessem o que ele estava ensinando. Por quê? Porque tinha a ver com o que as pessoas viviam.
tinha a ver com o exemplo que elas tinham ali ao redor delas. Então, e nós também, através da forma como Jesus viveu ali, nós podemos tomar como exemplo os santos, por exemplo, nós conseguimos tomar como exemplo, conseguimos perpetuar suas ações. Então, aí está uma outra prova também de que nós adultos estamos em constante desenvolvimento, em constante observação. Podemos perceber isso quando nós julgamos as pessoas. Nós somos pessoas que julgamos demais, né? Então, ao julgar outras pessoas, nós nos percebemos em observação dessa outra pessoa. E depois falaremos a respeito do julgar, não é o nosso tema de hoje. Sabemos que para julgar temos que repensar a nossa ação primeiramente, não é mesmo? Mas ao nos percebermos julgando a ação de alguém, nós percebemos que estamos observando. E da mesma forma como nós estamos observando esse alguém, com certeza tem algum olhar sobre nós nos observando também. Então tá aí a necessidade de estar o tempo todo observando a nossa ação, observando o que estamos fazendo, o que estamos deixando de lição para alguém que possa estar nos olhando. E tomar cuidado também para não dar um contra-testemunho. Como assim um contra-testemunho? Isso em qualquer área, seja na área religiosa, seja na área na nossa profissão, seja no nosso dia a dia em casa. É a história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Como é que eu posso falar que é bom ler se eu não ler? Como é que eu posso comprovar para um ser que a leitura é renovadora, que a leitura... Eu posso encher a cabeça da pessoa dizendo que a leitura abre portas, que a leitura é renovadora, que a leitura é transformadora, que quando eu leio eu viajo, mas a pessoa nunca me vê lendo. Como que ela vai aprender? Se a gente já sabe que aprende pela ação, pelo observar, pelo exemplo. Então, se eu quero transformar alguém, se eu propositalmente quero ser exemplo para alguém, primeiro eu tenho que fazer o que eu estou falando em minha vida. Já não, vamos pensar agora numa área religiosa, vamos pensar em pessoas que dão palestras, em pessoas que dão testemunho de vida. Como seria para você observar uma pessoa que dá testemunho, por exemplo, num grupo para casais, falando de bom relacionamento, falando de harmonia conjugal, falando de como resolver ações em família. Como seria para você ouvir uma pessoa, aprender com uma pessoa, seja num retiro espiritual, seja numa live, e depois você vê essa pessoa destratando o seu esposo ou a sua esposa? Eu tenho certeza que tudo aquilo que você ouviu desmoronaria. Eu tenho certeza que até o que aquela pessoa falou se tornaria algo duvidoso para você. Então isso acontece com as pessoas que estão ao seu redor. Quando você diz uma coisa, mas você age de outra forma, não só vai ocorrer um julgamento nato a seu respeito, como também aquilo que você falou vai gerar dúvida na pessoa que te ouviu. Então, olha só o tamanho da responsabilidade de dizermos algo que não praticamos. Além de sermos observados, aquilo que nós dissemos, por mais verdade que seja, talvez vai se tornar algo duvidoso na cabeça de quem ouviu. Porque ele sabe, ele percebe que você disse, mas que você não pratica. E eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, não é isso.
Eu estou dizendo que nós somos exemplo para as pessoas que nos rodeiam e que isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E justamente por isso, as pessoas também, elas podem perceber que você erra, que eu erro. Porém, isso tem que ser de uma forma natural. Eu não posso ter um contra-testemunho, como eu acabei de dizer, mas ao mesmo tempo, eu posso mostrar para as pessoas que errar é natural e que se eu erro, porém depois eu tento acertar, eu estou evoluindo. E como é que eu mostro isso para um filho, por exemplo? Bom, se você está em constante observação e naquele momento que você percebe que você agiu, foi observado e está errada a sua ação, o que tem de errado sentar e dizer, filho, errei, me desculpa, não era para eu ter agido dessa forma. Eu não gosto de gritar para resolver a situação, porém eu gritei. Me desculpa, isso está errado. Você, mais uma vez, vai estar agindo de uma forma a ser exemplo para alguém. Essa pessoa que te ouve vai perceber que errar faz parte do aprendizado, que errar anda junto com acertar e que é possível acertar depois de um erro, que é possível voltar atrás, que é possível se arrepender e que é necessário pedir desculpas. Como é que você quer que teu filho, teu aluno, as pessoas que te rodeiam aprendam a pedir desculpas se elas nunca te verem pedindo desculpas? Então, quando nós agimos sem pensar, quando nós agimos por impulsão, quando nós agimos sem saber que estamos sendo observados, ou sem pelo menos ter essa consciência, não é legal. Mas quando nós já temos essa consciência, a proporção do quanto isso pode mudar na vida das pessoas ao nosso redor, aí a responsabilidade já é maior. Nós somos cobrados muito mais daquilo que nós já sabemos do que daquilo que nós não desconhecemos, não é verdade? Quando nós desconhecemos, a primeira desculpa, a primeira desculpa que nós damos é, mas eu não sabia. Agora que você sabe, então que tal nessa semana nós observar, eu lanço um desafio, você observar mais as suas ações, observar mais a sua forma de agir. Gente, os pequenos aprendem muito mais pela observação do que pela palavra. E eu não estou dizendo que a palavra não é necessária, muito pelo contrário. O que nós dizemos tem muito efeito na vida dos nossos filhos. E é um tema que eu vou tratar aqui algum dia também. Por quê? Aliás, é o tema da nossa próxima live. A palavra, ela tem poder. Tudo aquilo que eu profano, ele tem ele gera um comportamento, ele gera algo na vida do outro. Ela tem um poder grandioso. Porém, o exemplo, quando a sua palavra condiz com o seu exemplo, esse poder ele triplica. E quando a sua palavra não condiz com o seu exemplo, aquilo que você falou passa a não ter valor nenhum. E passa a ser um contra-testemunho. O que é um contra-testemunho? Quando a pessoa ela começa a, além de não acreditar no que você falou, ir contra o que você falou. Então, o desafio dessa semana é observarmos melhor a nossa ação e se percebermos que a nossa ação não está sendo uma ação proveitosa para o outro que está te vendo, então que você pare, que você repense a sua ação, que você mude a sua ação e que, se for preciso, peça desculpas. Peça desculpas pela forma como você agiu para qualquer pessoa que esteja te vendo.
Isso mesmo, Marcelo, ótima reflexão. A palavra alcança e o exemplo arrasta. Exatamente. O exemplo arrasta. E quando a gente menos percebe, nós já arrastamos muita gente ao nosso redor. E tomara que seja por uma boa ação. Tomara que seja por um bom exemplo. Oi, amor, bom dia. E é isso que eu trouxe de palavra para vocês hoje, ok? Eu tenho certeza que nós, no fundo, já sabíamos, né, que o exemplo, ele é gerador mesmo de comportamento ao nosso redor, tanto é que a enquete que eu fiz, ela teve uma resposta que não, que acreditava que o exemplo não tinha um impacto sobre a vida dos outros, e todos os outros que responderam que sim. Então eu tenho certeza que vocês estão aqui me ouvindo para comprovar o que vocês já sabiam, para comprovar o que vocês já pensavam, para partilhar, assim como o Marcelo. E hoje é isso que eu vim falar, é isso que eu vim partilhar. E tanto vocês como eu, que tenhamos esse desafio nesta semana de perceber qual é o exemplo que eu estou dando na minha casa, no meu trabalho, no ônibus, na rua, porque eu estou o tempo todo sendo observado. Tchau, um bom dia para todos, que tenhamos um dia de bons exemplos e que saibamos também absorver os exemplos que temos ao nosso redor e filtrar aqueles que não vão nos fazer bem.